Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, no programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Hoje vamos ter o segundo programa especial que corresponde a este período do Natal e de Ano Novo e que é simultaneamente o primeiro do ano de 2019. Vamos ter como que um best-of do que temos trazido aqui à antena ao longo do ano passado, o ano de 2018. Um formato diferente, mas para acompanhar, como sempre, com toda a atenção. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. O programa de hoje, o primeiro do ano, em que contamos com a Catarina Martins Betancourt, habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AIS, vai focar alguns dos momentos mais significativos que ocorreram em 2018 e que vão ficar marcados para sempre na história da AIS em Portugal. E um desses momentos foi a jornada de oração 1 milhão de crianças reza o terço pela paz, que juntou dezenas de rapazes e meninas na Capelinha das Aparições, em Fátima, no dia 18 de outubro, uma quinta-feira. Esse foi, de facto, um momento único, presidido pelo cardeal Dom António Marto, e contou ainda com a presença de uma irmã vinda da longínqua Síria, a irmã Annie de Mergian, que hoje vai ter também uma presença especial aqui no nosso programa. A oração do terço em Fátima foi seguida, podemos dizê-lo com toda a propriedade, religiosamente, por milhares de pessoas em Portugal, pois foi transmitida em direto por todas as rádios e televisões católicas, ou seja, àquela hora, houve um pleno em Portugal no que dizia respeito, Catarina, à Fundação AIS. É verdade, Paulo, mas para além dos canais de televisão e da rádio, que o Paulo referiu agora há pouco, a oração do terço também foi transmitida em direto para todo o mundo, através da página da Fundação AIS na internet. E deixe-me dizer que tivemos, de facto, um eco muito positivo desta iniciativa e desta transmissão em todos estes países. E já agora, por falar em pleno, Paulo, também é importante sublinhar e agradecer, claro que a iniciativa 1 milhão de crianças reza o terço pela paz, desde a Capelinha das Aparições, teve também o apoio do Santuário de Fátima, da Rede Mundial de Oração do Papa e do Apostolado Mundial de Fátima. Isso mesmo, uma grande iniciativa que colheu o apoio e o aplauso de todos. Vamos então voltar a esses 30 minutos entre as 18h30 e as 19h, no dia 18 de outubro, em que o Portugal Católico esteve unido à Fundação AIS, rezando com as crianças pela paz no mundo. Minutos antes de se iniciar a oração do terço, o cardeal António Marto reconheceu em declarações à Fundação AIS que esta iniciativa tem já, Catarina, uma dimensão universal. Sim, Paulo, de facto reconheceu isso e também afirmou que o convite que a Fundação AIS lhe endereçou para presidir a oração do terço na Capelinha do Santuário de Fátima era praticamente irrecusável, tendo em conta até o próprio simbolismo que esta iniciativa se revestia. Portanto, crianças a rezar pela paz no mundo. Precisamente aquilo que Nossa Senhora também pediu a 3 crianças portuguesas, à Lúcia, à Jacinta e ao Francisco, para fazerem. Vamos então escutar de novo o cardeal António Marto, momentos antes de se ter iniciado o terço com as crianças, explicar em declarações à Fundação AIS a importância desta iniciativa, não só para Fátima e para o Santuário de Fátima, mas para toda a Igreja em todo o mundo. Quer dizer, isto tem uma importância para a Igreja e para o mundo, onde o Santuário de Fátima é um local de irradiação da mensagem de paz que veio do céu para a humanidade, num tempo difícil em que era ameaçada de ruína pela guerra. Hoje, como diz o nosso querido Papa Francisco, a humanidade está a viver uma terceira guerra mundial em episódios. E, por conseguinte, como Nossa Senhora pediu aqui a solidariedade a todos na oração, porque a oração une-nos a todos. É uma força invisível, mas com efeitos muito visíveis. Unidos na oração, ficamos unidos também na ação e no compromisso a favor da paz no mundo. E a paz não é só feita pelos políticos, não é só feita em cimeiras dos poderosos do mundo, é feita também a partir de baixo, do povo, que a constrói artesanalmente, dia a dia, e que procura amá-la, defendê-la e promovê-la, e por conseguinte, portanto, isto tem uma dimensão universal. Eu mesmo não podia ficar alheio quando recebi o convite da ajuda que sofre para me associar a esta oração do terço pela paz e pela unidade da Igreja também.
que Nossa Senhora aqui pediu, em comunhão com os inocentes, não é? São os meus caros amiguitos e amiguitas, como eu lhes chamo, as crianças. Recordo-me quando foi a canonização dos pastorinhos, a visita ao túmulo dos pastorinhos triplicou. Eu contei isto ao Papa Francisco e ele disse-me assim: sabes porquê? Porque as pessoas hoje procuram a inocência. O nosso mundo precisa da inocência e busca a inocência no meio do espetáculo da maldade, que nos é dado todos os dias, porque infelizmente só nos dão com o espetáculo da maldade. O bem parece que não faz, não dá nas vistas, não é? E isso era necessário, até esta iniciativa, era necessário que tivesse uma visibilidade que tocasse o coração de toda a gente. Foi o cardeal António Marto que, minutos depois, no arranque do terço, afirmou que se estava perante uma bela iniciativa de ajuda à Igreja que sofre. Estamos aqui unidos e reunidos à volta de Nossa Senhora, Mãe Espiritual de toda a humanidade, para correspondermos ao convite e ao pedido que ela fez aqui de rezar o terço todos os dias pela paz no mundo. E hoje fazemos-lo através desta bela iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. 1 milhão de crianças reza pela paz. Fazemos-lo com as crianças aqui presentes, representativas das escolas de Fátima. Fazemos a união com o nosso querido Papa Francisco, que nos pede para rezar pela unidade da Igreja. Fazemos-lo em união com todas as pessoas e populações vítimas da guerra em vários lugares do mundo. Fazemos-lo em união com todos os homens e mulheres que hoje invocam o dom da paz. A iniciativa da Fundação AIS, que se estendeu de norte a sul de Portugal e em pelo menos mais 83 países, teve o seu epicentro em Fátima, na Capelinha das Aparições, como temos vindo a referir, e culminou com a irmã Annie de Mergian, oriunda da Síria, a rezar as 3 últimas Ave-Marias em árabe. E isto foi, Catarina, mesmo um momento único. Foi, de facto, um momento único também pelo simbolismo, Paulo. De facto, a irmã Annie, que pertence à Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, portanto, estar ali na capelinha, escutá-la, ouvi-la a rezar a Ave Maria em árabe, fez lembrar a todos, Paulo, o sofrimento que esta comunidade, este grande país que é a Síria e que está em guerra há mais de 7 anos. Melhor do que todas as palavras é recordarmos agora esse momento em que a irmã Annie de Mergian rezou as 3 últimas Ave-Marias em árabe, juntando a sua voz aos milhares de portugueses que também rezavam o terço com as crianças pela paz no mundo. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamratu batnik, Sayyidina Yeshua al-Masih. Assalamu alayki ya Maryam, يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Vimos a irmã Annie a rezar as 3 últimas Ave-Marias em árabe na Capelinha das Aparições. A irmã Annie de Mergian, que pertence à Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, é a coordenadora dos projetos de ajuda da Fundação AIS para as cidades sírias de Damasco e de Alepo. Este ano, a campanha de Natal da Fundação AIS esteve muito focada na Síria, na ajuda a este povo martirizado e às comunidades cristãs. E poucas pessoas podem, de facto, falar com mais propriedade da Síria e do sofrimento destes 8 anos consecutivos de guerra de que a irmã Annie de Mergian. E como ela esteve em Portugal
nós fizemos uma entrevista. Veja agora com atenção para ficar a compreender melhor por que razão a Síria e a ajuda aos cristãos neste país é tão prioritário para a AIS. Sister Annie, a irmã Annie é uma espécie de embaixadora dos cristãos da Síria. Onde quer que vá, fala deles, denuncia tudo o que têm vindo a sofrer. A minha primeira pergunta é: a irmã é uma boa embaixadora? Are you a good ambassador? São Paulo dá-nos a imagem que cada cristão é embaixador do Senhor. Por isso, eu dou o meu melhor ao cuidar do meu povo, onde quer que vá, partilhando o seu sofrimento com as pessoas que encontro. Carry my people wherever I go and share their suffering with the people I meet. Very good. Talking about Syria, Falar da Síria é falar de um país em guerra, uma guerra que já entrou no 8º ano. Antes de falarmos da guerra e das suas consequências, uma pergunta: a guerra ainda não acabou por quê? Quem são os responsáveis por isso? Finish yet? Why? Who is responsible? Há muitas partes que interferem. Não gosto de falar de política porque não a entendo. É por essa razão. Mas, claro, quando muitas partes interferem num país, leva mais tempo. E é preciso boa vontade para as pessoas fazerem a sua parte em prol da paz. E assim, a situação será muito melhor. It needs a goodwill so people will put their part of peace, so things will be much better, you know. Mas a responsabilidade para a continuação da guerra é do exterior? Exterior ou interior, não entendo. Dura há muito tempo e os únicos que sofrem são a população. Eles estão a sofrer. The only who's suffering are the people. They are suffering. Let's talk about the... Falemos então da guerra. A irmã veio de Alepo. Nesta cidade, antes da guerra havia mais de 250 mil cristãos. Agora restam apenas 32 mil. Por causa da guerra, a comunidade cristã está em risco de desaparecer? É possível? Because of the war, do you believe that the Christian community can disappear? This is possible? Could be if still the things. Pode acontecer se não se der a conhecer a situação ou se os combates continuarem, mas atualmente vemos que Alepo está muito melhor em termos de segurança. Por isso, as pessoas, aquelas que ficaram, podem voltar a viver a sua vida. A maioria das pessoas que quer ficar. Ainda existem pessoas da comunidade que querem ficar no seu próprio país. Because most of them they want to stay. So we still have community wants to stay in their own country. And those, E os que saíram do país estão a regressar? coming back? Not all. Not all. I ask some Nem todos. Algumas famílias dizem: irmã, enfrentamos muitos problemas para podermos sair. Demoramos anos a estabelecer a nossa vida noutro país com os nossos filhos. É muito difícil. Algumas famílias que foram para a província, como o Vale dos Cristãos ou outros lugares, estão a regressar. Mas os que perderam as suas casas ou os seus negócios não têm razões para voltar. Para quê? Perderam tudo. They are coming, but those who lost their house or their shops, so it's no meaning to come back. For what? You know, they lost everything. Acredito que o mesmo se aplica aos que estão noutros países. Seria muito difícil regressar. Sim, seria muito difícil. Então, no futuro, a comunidade cristã será muito pequena? Very small. Always Christian. Os cristãos são sempre uma minoria. Mas agora uma minoria ainda menor. It is. Sim, esta é a situação que enfrentamos, mas não temos medo de sermos poucos. This is the situation we are facing, you know. So, but always the small. We don't afraid from the small number. The number is O número não é importante. Não, de todo. Talking about numbers, the numbers referring to the war in Syria and these consequences are really Os números referentes à guerra da Síria e às suas consequências são dramáticos. Mais de 13 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, mais de 5 milhões saíram do país e mais de 6 milhões estão deslocados internamente. Há mais de 400 mil mortos. Este é um balanço da guerra. Qual é o seu balanço, irmã? São só números? Como é que vê a guerra? What's your audit? It's just about numbers, or how do you look to the war? Unfortunately, at the beginning of the war, everybody look at the number.
Infelizmente, no início da guerra todos olhavam para os números, mas nós não somos números. Os seres humanos não são números. Nós lidamos com pessoas que estão a sofrer, que perderam tudo, que têm feridas profundas e que precisam de ser curadas. Não podemos ser um número. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos muito especiais aos seus olhos. Por isso, não podemos ser considerados apenas o número com que as pessoas lidam. We are created in God's image. We are very special in His eyes. So we can't be just a number and people will deal with us. Okay, we are not going to talk about numbers, we are going to talk about people. Não vamos falar de números, mas de pessoas. Em todos estes anos de violência, seguramente que há histórias que a marcaram mais, histórias de que se lembra. Mas antes disso, uma pergunta. Durante todos estes anos, alguma vez teve medo? One question. During all these years, you have been afraid? Sure, many times. Many times we were afraid. Claro, muitas vezes. Tivemos medo muitas vezes. Lembro-me de uma ocasião em que rebentou uma bomba grande e eu estava com as minhas irmãs em Alepo. Juntámos-nos num quarto mais seguro da casa e ficamos todas juntas, em silêncio, à espera que as bombas deixassem de cair. Foi um momento de medo. Noutra ocasião, havia bombas a cair e a destruir a nossa varanda. Eu e outra irmã estávamos na cozinha e todas as janelas partiram. Sim, foi um momento de medo. Vivemos no mundo e somos humanos, temos emoções, sentimos, choramos. São tudo experiências de guerra. A maior parte do tempo passamos-lo a chorar porque perdemos muitas pessoas queridas. Esses momentos foram muito dolorosos para nós. A morte tornou-se algo familiar para nós. Cada vez que participamos no funeral, questionamos-nos porquê. So we are living in a world and we are facing all kinds. We are human. We have emotional. We can fear. We can cry. It's all we passed during the war, and most of the time we are spending our time crying because we lost many dear ones. You know, it was very painful for us. This is the moment, and death became familiar with us. Every time you participate with the funeral and wonder why. No? What when you remember all these years of the war? Vamos então falar dessas histórias. Quando se lembra de todos estes anos de guerra, com certeza que há histórias, rostos, pessoas a chorar. De que é que se lembra? Que histórias gostaria de partilhar connosco? Lamento partilhar histórias tão dolorosas. Mas a história da Síria é dolorosa. It is very painful, and I always say our people in great. É muito dolorosa. Eu digo sempre que o nosso povo tem muitas feridas que ainda sangram, que ainda precisam de tempo para ser curadas. Aconteceram muitas coisas, ajudamos as pessoas, ouvimos muitas histórias e vivemos muitos acontecimentos nessa altura, mas o que me afetou muito foi a morte de um amigo. Eu tinha-o encontrado de manhã, falei com ele e ele estava muito bem disposto. Até agora, quando fecho os olhos, vejo-o a sorrir, um sorriso lindo. Ele animava-me sempre. Vai acabar, não te preocupes. Este tipo de atitude. 2 dias antes, ele tinha ido buscar os pais, porque havia bombardeamentos pesados na zona e disse-me que ia à casa deles buscar coisas importantes. E eu disse-lhe que estava com ele e que Deus estava com ele para não se preocupar. E foi. Depois, recebi um telefonema da sua irmã dizendo que aquela área tinha sido muito bombardeada e que não conseguiu encontrar o irmão. Soube mais tarde que tinha sido atingido e queimado por causa dos mísseis. Foi uma altura muito dolorosa para nós. Gostávamos muito dele. Até hoje, ainda me lembro de todos os acontecimentos, quando o vimos, quando falamos. Uns dias antes tinha ido lá à casa e disse que queria tomar pequeno almoço connosco, com o grupo de irmãs. I received a call from his sister saying, my brother, the area is very bombed, heavy bombed, and we can't find my brother. And I understood that he's been hit later on and burnt from the rockets. It was very painful time for us, you know, very dear to us. And
till now, I still remember all the events, how I saw him, how we talked. And a few days he came, he said, I want to have breakfast with you, with our group and sisters. Another story which is very painful. My niece Outra história muito dolorosa. A minha sobrinha estava em casa. Ouviram então uma bomba a cair e pouco tempo depois saíram para ver onde tinha caído e o que tinha acontecido. Viram um homem descer para ir ajudar e quando desceu trazia o corpo da própria filha sem cabeça. And when he went down, he carried his own daughter without head. Quando a minha sobrinha viu aquela cena, deixou de falar. Não conseguia falar. Esteve horas sem conseguir falar. Eu estava no Líbano nessa altura e eles ligaram-me a pedir para falar com ela, porque ela falaria comigo. Quando eu lhe liguei, ela estava a chorar. Tinha 9 anos. Ela disse à mãe, mãe, eles vão pôr-lhe uma cabeça artificial, tal como fazem nas pernas? And she said to her mother, Mom, they will put artificial head for her as they put leg. Para mim, ver esta menina e tantas outras meninas e crianças que enfrentam este trauma é muito doloroso. Many children are facing this trauma. It's very painful, you know. Foi a irmã Anne de Mergian agradecer o trabalho, a ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar ao povo sírio, graças à generosidade dos seus benfeitores e amigos. Fundação AIS, mas que instituição é esta? Seguramente que a maioria dos nossos telespectadores já ouviu falar na ajuda à Igreja que sofre, mas nunca é demais conhecer melhor esta obra fundada pelo padre Werenfried van Straten no final da Segunda Guerra Mundial e que está consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo.
A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas. O Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Foi um pequeno filme sobre a história da Fundação AIS. Como eu disse no arranque do programa de hoje, um programa especial que vamos recordar alguns momentos-chave em que foi a atividade da AIS no ano de 2018. E um desses momentos foi seguramente a apresentação em novembro do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, em que se avaliam todos os países no período que vai de junho de 2016 a junho de 2018. Vamos recordar, Catarina, aos nossos telespectadores o essencial das conclusões deste relatório. E há logo um número que sobressai: 327 milhões de cristãos que vivem em países onde há pouca liberdade ou não há nenhuma liberdade religiosa. É verdade, Paulo, e é um número arrepiante, brutal mesmo. Portanto, são 327 milhões de cristãos que vivem em países onde há perseguição religiosa, e isto significa que 1 em cada 5 cristãos reside em países onde há perseguição ou há discriminação com base nas questões de fé. A liberdade religiosa é talvez o barómetro principal dos direitos humanos. Na verdade, quando o direito à liberdade religiosa é violado, dificilmente que os outros direitos fundamentais também não são violentados. E o relatório da AIS diz-nos que, infelizmente, esta é uma realidade cada vez mais comum nos dias de hoje. É verdade, de facto é um acontecimento, um facto cada vez mais comum. E segundo o nosso relatório, o relatório da Fundação AIS, cerca de 61% da população mundial encontra-se a viver em países onde a liberdade religiosa não é respeitada. E isto não é uma abstração, Paulo. Portanto, a ausência de liberdade religiosa acarreta, normalmente, terríveis consequências para aqueles que pertencem a estas comunidades que são mais perseguidas. E é uma consequência, digamos, que a maior parte das pessoas
não têm noção dessa dimensão, não é? Precisamente, Paulo, e também este relatório da AIS é tão importante, porque de facto o que nós, para além desta denúncia dos casos de perseguição que acontecem no mundo, esta perseguição religiosa, e que são muitas vezes consequência de governos totalitários ou de grupos extremistas que estão a atuar em vários países, este relatório permite então que as pessoas também tenham consciência desta gravidade destas situações e que se mobilizem em favor destas comunidades mais perseguidas. Uma semana depois do lançamento do relatório, a AIS fez iluminar de vermelho 4 monumentos icónicos em Portugal para lembrar precisamente a todos o drama da perseguição aos cristãos, da violência por causa da religião. Os monumentos foram o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a Torre dos Clérigos, no Porto, o Monumento ao Cristo Rei, em Almada, e a Basílica dos Congregados, em Braga. Foi um gesto simbólico, Catarina, mas foi um gesto muito importante. Muito importante mesmo, Paulo, porque foi uma forma também de chamarmos a atenção do público, do mundo, não é? Sobre a situação grave e tão dramática de que falamos aqui todas as semanas no nosso programa, destes casos de perseguição, dos casos todos de violência contra as minorias religiosas e do sofrimento porque passam tantas pessoas por causa da sua fé no dia-a-dia e que querem rezar livremente, querem expressar livremente a sua fé e não o podem fazer. Portanto, ao iluminarmos de vermelho estes monumentos, e vermelha a cor do sangue dos mártires, estamos também, para além de denunciar estes casos de perseguição, estamos também a dizer a estas pessoas que são perseguidas que nenhuma delas será esquecida e que estamos aqui para ajudar estas comunidades perseguidas e que estamos junto delas, por causa delas, e que estamos com elas, esta igreja que sofre no dia-a-dia. Voltando ainda ao relatório, o relatório elenca alguns países onde a liberdade religiosa é mais espezinhada, digamos assim. Exato. Que países são esses? Bom, Paulo, este relatório da AIS identifica 38 países onde, de facto, são registados violações graves ou extremas de liberdade religiosa. Portanto, não vou aqui mencionar estes 38 países, claro, mas vou mencionar apenas 10, que são o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Bangladesh, a China, a Coreia do Norte, a Índia, o Iraque, a Líbia, Nigéria, Paquistão. Paulo, volto a relembrar que são apenas 10 exemplos, não é? Há uma lista muito maior e deixo aqui um desafio a quem nos está a ver lá em casa para ir ao nosso site. O relatório está disponível online, portanto, no nosso site fundação-ais.pt. Vejam, portanto, o mapa interativo que existe, vejam cada relatório de cada país que está disponível e, portanto, nós, como Fundação Pontifícia, que tem por missão ajudar todos aqueles que são perseguidos por causa da sua fé, queremos, de facto, dar a conhecer esta situação e também dizer, uma vez mais, que sem a ajuda dos nossos telespectadores, dos nossos amigos e benfeitores, não poderíamos fazer nada e, portanto, é também graças a ele e graças a todos estes amigos que podemos estar, de facto, ao lado desta igreja que sofre todos os dias. Liberdade religiosa no mundo. Para melhor compreender tudo o que temos vindo a dizer até agora no nosso programa, proponho que veja agora com atenção um trabalho que a Fundação AIS fez sobre o relatório. É uma síntese de tudo o que já dissemos. Em muitos países, a liberdade religiosa não é um conceito, é uma questão de sobrevivência. Muitas pessoas são mortas simplesmente por pertencerem à religião errada. Outras desapareceram e ainda maior é o número das que foram presas indefinidamente. Através de um trabalho de investigação ao longo de 2 anos, de 2016 a 2018, o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo da AIS procura salientar regiões do mundo onde a perseguição religiosa limita os direitos dos cidadãos na prática da sua fé e indica a melhoria ou o declínio da liberdade religiosa em cada país. Ao analisar 196 países, o relatório encontra provas de violações significativas à liberdade religiosa em 38 países. Entre estes, a situação de grupos minoritários nos últimos 2 anos tem piorado em 18 países, quase metade. Em muitos dos principais infratores, incluindo a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e a Eritreia, a situação já era tão má que dificilmente poderia piorar. A situação da liberdade religiosa melhorou apenas em 2 países, Iraque e Síria, ambos principais infratores em 2016. Uma tendência que está a surgir é a da repressão da liberdade religiosa por parte de cada vez mais regimes autoritários no mundo. Este nacionalismo agressivo, hostil para com as minorias religiosas, tem piorado ao ponto do fenómeno ser denominado de ultranacionalismo. Entre estes, a Índia é particularmente significativa.
Relatório após relatório, destacam-se atos notórios de violência contra as minorias religiosas, especialmente os cristãos e muçulmanos, revelando o aparecimento de uma forma de nacionalismo hindu particularmente agressiva, denominado Hindutva. Na China, nos 2 últimos anos, o governo comunista tem adotado renovadas medidas para reprimir grupos religiosos considerados resistentes às autoridades comunistas. Em Myanmar, em setembro de 2017, o regime nacionalista budista iniciou uma importante ofensiva militar contra muçulmanos Rohingya, levando mais de 700 mil pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh, juntando-se aos 200 mil que já lá estão refugiados. O nacionalismo religioso tem provocado uma crescente intolerância contra minorias religiosas na Rússia e no Quirguistão, resultando na redução da sua classificação à categoria de discriminação. Também na Turquia, em resposta ao golpe de Estado falhado de julho de 2016, grupos religiosos minoritários têm estado cada vez mais sob renovada pressão. Embora desde 2016 a ameaça militar no Iraque e na Síria por parte de grupos radicais islâmicos, incluindo o ISIS e a Al-Qaeda, tenha diminuído, a mentalidade prevalece, continuando a ameaçar as minorias religiosas e, através da consequente crise de refugiados, a estabilidade dos países vizinhos. Desde então, a ameaça do Islão fundamentalista tem-se espalhado para outros países, como por exemplo África, onde uma nova frente de fundamentalismo islâmico, apoiada em parte pelos Estados Árabes, está a eclodir com consequências devastadoras para as minorias religiosas, especialmente para os cristãos. No período sob escrutínio, há, no entanto, raios de esperança. A perda de território apoderado pelos grupos extremistas na Síria e no Iraque reflete perdas semelhantes às experimentadas por outros grupos radicais, como o Boko Haram no norte da Nigéria, bem como um declínio brusco na violência islamita militante, tanto na Tanzânia como no Quênia. A estabilidade resultante da derrota militar destes grupos tem permitido aos grupos religiosos minoritários considerarem o regresso às suas casas. Por exemplo, no Iraque, desde junho de 2018, os relatórios indicam que quase 50% do número total das pessoas que tinham fugido de Caracos tinham regressado àquela cidade. Embora em algumas regiões o fundamentalismo islâmico tenha sido afastado, noutras tem aumentado. O relatório revela um aumento de ataques terroristas no Ocidente, especialmente na Europa. Como demonstram estes ataques, a ameaça causada pelo extremismo tornou-se agora universal, iminente e sempre presente. Como tal, esta ameaça, indicada no relatório como terrorismo de proximidade, arrisca a criar uma cultura de suspeição e desconfiança, potencialmente fraturando sociedades que outrora eram harmoniosas. Apesar de provas a favor da crescente ameaça de fundamentalismo religioso por todo o mundo, até à data pouco se tem feito para converter as palavras de preocupação em agenda para defender e apoiar a liberdade religiosa. Os factos no relatório demonstram que há uma barreira de indiferença por trás da qual o sofrimento da minoria religiosa passa muito despercebido. A iliteracia religiosa e a apatia cegam o Ocidente para o aumento da perseguição perpetrada pelo crescente ultranacionalismo e extremismo contra grupos religiosos minoritários. Como afirmou o cardeal Dieudonné Nzapailanga, arcebispo de Bangui, ou somos bem-sucedidos em restaurar a paz, ou então iremos desaparecer. E isto só é possível se a liberdade religiosa for entendida, aceite e defendida. Vimos o essencial sobre o relatório da Fundação AES, que analisou o período, recorde, de junho de 2016 a junho de 2018. E um dos países abordados e que está no centro das preocupações da ajuda à Igreja que sofre é a Síria. E como estamos a recordar alguns dos momentos-chave do ano que passou, não poderíamos deixar de recordar que no final do ano se lançou a nível internacional uma campanha, uma vela pela paz na Síria, que teve logo o apoio entusiástico, Catarina, do próprio Papa Francisco. Precisamente, Paulo. De facto, como o Paulo referiu há pouco, é uma campanha focada para o Natal, para esta época do Natal, para com o povo sírio, mas
é uma campanha que está sempre em aberto, enquanto os nossos corações também estiverem disponíveis e sensibilizados para ajudar o drama de toda esta comunidade cristã neste país. E, portanto, Velas para a Paz na Síria, portanto, é uma campanha de oração, de ajuda, de solidariedade e que arrancou, como o Paulo disse, com este apoio entusiástico do Papa Francisco, logo no primeiro domingo do Advento, no Vaticano, em que o Santo Padre acendeu simbolicamente uma vela pela paz, logo após a oração do Ângelus, e referiu-se expressamente a esta iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. Nós temos o registro dessas palavras e melhor do que tudo aquilo que poderíamos dizer é agora escutar, é ver de viva voz o Santo Padre referir-se a esta iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Essa chama de esperança, que essas chamas de esperança dispersem as trevas da guerra. Rezemos e ajudemos os cristãos a permanecer na Síria e no Oriente Médio, como testemunhas de misericórdia, de perdão e de reconciliação. Que essa chama de esperança chegue também a todos aqueles que nesses dias sofrem com conflitos e tensões em várias partes do mundo, próximas e distantes. Que a oração da Igreja os ajude a sentir a proximidade de Deus fiel e toque todas as consciências por um compromisso sincero em favor da paz. Que Deus nosso Senhor perdoe aqueles que fazem a guerra, aqueles que produzem armas para destruir-se e converta os seus corações. Rezemos pela paz na amada Síria. Foi o Papa Francisco a acender a primeira vela da campanha de Natal pela paz na Síria. Passou ainda muito pouco tempo, aliás, como a Catarina disse, esta campanha não se esgota no Natal, pois ela tem como objetivo principal ajudar as crianças e os adolescentes da Síria a ultrapassarem o trauma da guerra. Eu disse que passou ainda muito pouco tempo, mas penso que já é possível fazer um primeiro balanço desta campanha em favor dos cristãos da Síria. Sim, Paulo, é sempre possível ir fazendo balanço ao longo da campanha, mas, portanto, esta campanha não está fechada, como dissemos, longe disso, portanto, mas há, de facto, esta primeira constatação, este primeiro balanço é que está a ser uma campanha em que milhares de benfeitores e amigos em todo o mundo estão a aderir a esta campanha que tem com este objetivo de ajudar a comunidade cristã na Síria. Outro segundo balanço que podemos fazer já é que, de facto, conseguimos cumprir os objetivos desta campanha e que nos propunhamos, que era entregar uma primeira ajuda de emergência no valor de 15 milhões de euros e distribuí-los por projetos de reconstrução e apoio pastoral, mas também na distribuição de alimentos e de outros bens essenciais, nomeadamente medicamentos e leite em pó para bebés. Também no apoio ao aluguer das casas e nos custos do aquecimento das habitações dos refugiados. Além disso, também já conseguimos fazer esta distribuição de presentes para mais de 15 mil crianças na Síria, portanto, 15 mil crianças que se encontram em situações de maior fragilidade. E, portanto, tenho a certeza, Paulo, que, de facto, estas mais de 15 mil crianças na Síria tiveram um Natal mais aconchegado, diferente, com este pequeno presente que os nossos benfeitores e amigos deram para todos eles. Estamos a falar de crianças, de prendas de Natal. Bom, há pouco recordámos esse gesto do Papa Francisco a acender a primeira vela da grande campanha da Fundação AES em favor das crianças da Síria. Nós temos um pequeno trabalho sobre o envolvimento precisamente das crianças nesta campanha. Vamos ver. In Syria, it's been almost 8 years since the beginning of a war where no one has won. Its victims are these children. Many of them do not remember what living in peace was like. The International Catholic Charity Aid to the Church in Need is launching its Christmas campaign. It's not only in response to the dramatic humanitarian situation caused by the war, but also in support of the Christian presence in the Middle East, so it doesn't disappear. Because of this, thousands of these children have written messages and lit candles, praying for peace in their country. عم برسم بارودي لأنه هدول أسلحة الحرب إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم برسم حمامة بتعبر عن السلام ولكل أطفال البنات أتمنى يصير السلام بكل الوطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام ويجمعن الله مع بعض. In these days, all across Syria, thousands of candles are being lit as an echo of their cry for an end to war.
The children, especially, they are in need for peace, to live in peace and to feel peace, because they lost a lot of this kind of peace, to go out of their houses and to play out of their houses and to come to the church, because a lot of voices happened, a lot of bumps they were heard around them. So we did this because the people, or the children especially, they are in need for peace in Syria. The big issue we have now, our main priority, is children. We have to work with them in faith, in their state of mind, so that they can stay in Syria. Our children's schools are the core of Christianity. Now Aid to the Church in Need will carry these same candles to many countries around the world to transmit the light of hope during Advent and Christmas. The campaign Candles for Peace in Syria wants to remind the world of the tragic situation the Christians in Syria are facing. Before the war, there were 10% of the population. Now, they're only 3 or 4%. Thus, to show the world solidarity with them and that they're not alone, this year millions of candles will be lit all over the world. E assim, com estas crianças da Síria, com esta esperança de um tempo novo de paz, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.